Olá! Nesse vídeo, vamos apresentar um projeto acadêmico que tem como objetivo analisar as diferenças nos parâmetros de hemograma e leucograma diferencial em cães das raças Border Collie, Red Heeler e Bull Heeler, antes e após a realização de um exercício físico leve. Esse estudo surge da necessidade de compreender como o exercício influencia os exames laboratoriais em cães de trabalho ou atleta. A interpretação precisa dos resultados hematológicos é essencial para a clínica veterinária, especialmente quando lidamos com animais submetidos à atividade física regular. Alterações causadas pelo exercício podem ser confundidas com condições patológicas, se não forem bem compreendidas. Estudos sobre essas respostas hematológicas são um pouco escassos, tornando essencial a investigação para aprimorar a interpretação laboratorial e a conduta veterinária em animais submetidos a atividades regulares. A pergunta central do nosso trabalho é a seguinte: a resposta hematológica ao exercício físico leve são semelhantes entre Border Collies, Red Heelers e Bull Heelers? Com base nessa pergunta, formulamos 5 hipóteses. A primeira hipótese é: o exercício físico leve provoca aumento transitório na contagem de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito em ambas as raças, devido à redistribuição do volume plasmático. A contagem total de leucócitos aumenta após o exercício leve, com predomínio de neutrofilia e linfocitose relativa. Border Collies, Red Heelers e Bull Heelers apresentam respostas hematológicas distintas ao exercício leve, devido à diferença genética e metabólica entre as raças. O exercício físico não causou alterações significativas nos índices de VCM, HCM e CHCM, indicando que a resposta ocorre predominantemente na quantidade de células e não nas suas características individuais. A magnitude das alterações hematológicas causadas pelo exercício físico leve retorna aos valores básicos, dentro de um curto período de segurança. Entrando na parte de metodologia, em relação aos materiais, utilizaremos 4 cães adultos, sendo 2 Border Collies, um Red Heeler e um Bull Heeler. Todos são saudáveis, em alimentação padronizada há mais de 7 dias. A ração utilizada será comercial e padronizada para todos. Em relação à coleta, nós utilizaremos tubos de coleta, seringas e agulhas descartáveis e uma centrífuga hematológica e analisador hematológico, juntamente ao microscópio óptico binocular. Utilizaremos também lâminas para coloração de esfregaço. Em relação à caminhada, ou seja, o exercício físico leve, será em ambiente controlado, com área cercada e segura, sem interferência de demais animais. Para a coleta desses dados, utilizaremos cronômetro ou relógio com temporizador. Sobre os métodos, faremos uma pré-coleta, em seguida uma coleta oficial pré-exercício físico, a alimentação, enfim, o exercício físico com os animais escolhidos, e após o encerramento do exercício faremos a segunda coleta. Para finalizar as comparações estatísticas, levaremos os exames aos laboratórios para a realização da comparação do hemograma completo. Descrição das amostras. Os nossos critérios de seleção, nós optamos por cães clinicamente saudáveis, com idade entre 4 e 6 anos, sem nenhum tipo de histórico de doença hematológica, crônica ou inflamatória. Os animais escolhidos incluem de ambos os sexos e não escolhemos fêmeas gestantes ou lactantes. Optamos por raças como Border Collie, Red Heeler e Bull Heeler, todos criados sob condições semelhantes. A seguir, sobre o nosso grupo experimental, nessa foto teremos na esquerda a nossa primeira Border Collie, Ravenna, com 5 anos, pesando cerca de 15,2 kg,
E na direita, Odin, de 6 anos, pesando cerca de 34,6 kg. Em seguida, temos a Teresa, uma Red Healer de 4 anos, pesando em média 30 kg. E por último, o Blue Healer Baruch, com 5 anos, pesando 22 kg. O nível de confiança ele determina a precisão da estimativa em relação à população. Com uma amostra pequena, pode ser ajustado para 90%, reduzindo o valor crítico Z para 1,645 e, consequentemente, a margem de erro. A margem de erro, sem um desvio padrão específico, é estimada em mais ou menos 15% e 20%, refletindo o impacto do tamanho reduzido da amostra e da variabilidade dos parâmetros analisados. Esses ajustes, eles permitem um equilíbrio entre a precisão e a viabilidade da análise estatística. Este estudo investiga as variações nos parâmetros hematológicos de cães das raças Border Collie, Red Heeler e Blue Heeler, antes e após exercício físico leve, sendo altamente relevante para a área do laboratório clínico veterinário. A compreensão dessas alterações é essencial para evitar diagnóstico equivocado e aprimorar a conduta clínica, especificamente em cães de trabalho e atletas. A pesquisa contribui significativamente para a patologia clínica veterinária, oferecendo dados sobre a influência do exercício físico nos exames laboratoriais. Embora estudos anteriores indiquem que o exercício pode impactar parâmetros como hematócrino e contagem leucocitária, há lacunas no conhecimento sobre as raças específicas. Os achados desse estudo poderão servir como referência para futuras investigações comparativas, auxiliando no avanço da interpretação laboratorial veterinária. Vamos com o nosso cronograma. Fase 1, planejamento e definição do estudo. Dia 27/2, definição do tema e objetivo do estudo. Dia 21/3, finalização dos dados da matéria e método. Dia 30/3, conclusão da justificativa e definição da margem de erro. Fase 2, coleta de dados. Do dia 1/4 a dia 2/6, período para a realização do experimento. Dia 8/4 e 14/4, seleção e preparo dos cães, checagem de saúde, adaptação alimentar e ambiente de teste. Dia 15/4 a 21/4, coleta dos 2 hemogramas, primeiro hemograma, e registro dos dados, segundo hemograma, realização do exercício físico e coleta do segundo hemograma, e envio das amostras ao laboratório para análise. E a fase 3, análise de redação do trabalho. Dia 2/4 ao dia 28/4, recebimento e interpretação dos resultados laboratoriais. Do dia 29/4 ao dia 26/5, redação do final do relatório, final e discussão dos achados. Do dia 27/5 ao dia 31/5 é a revisão e ajustes finais do trabalho. E no dia 2/6 é o prazo final para entrega.